introdutória ao tema que ele vai desenvolver. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Passa a palavra para o Sebastião. Que bom que vocês vieram. Provam que são corajosos e escolheram estar aqui nesta manhã, que vocês poderiam estar fazendo N coisas, mas escolheram, e espero não decepcioná-los. Não sabemos muito, mas nos esforçamos ao extremo para nos tornar aquilo que pensamos que sabemos. Porque ensinar, segundo Richard Bach, o autor do livro Fernão Capelo Gaivota, Longe é um lugar que não existe, O Messias Indeciso e outros, ensinar e lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Então, o máximo que eu posso fazer é lembrar que vocês sabem tanto quanto. Aprender é lembrar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Então, sejam bem-vindos ao despertar da consciência. Porque quando lemos parágrafos como este, que consta no Livro dos Espíritos, na questão 918, com um item a menos, conforme mais tarde fora transplantado para o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua terceira edição. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. Então, o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, para ver se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. E eu desconheço, num simples parágrafo, síntese tão profunda e perfeita quanto esta em toda a obra de Allan Kardec, ou que ele organizou. Se conseguirmos tirar o véu da letra e colocar isso na vivência, não preciso de mais nada, de nenhuma das 32 obras que conhecemos da sua lavra e de outras tantas que vieram após o seu desencarne, se assim podemos dizer. De modo que, quando lemos no Livro dos Espíritos 9 leis morais, a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, ele sugeriu essa 10ª lei, conforme consta na obra No Rumo da Felicidade de Joana de Ângeles, e a Falange, o Espírito da Verdade, liderada pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, aqueceu a Falange e tomou como um decreto
lei de justiça, amor e caridade foi uma sugestão do próprio Kardec. E Joana de Ângeles, tirando o véu da letra, narra: o amor tem a função de compreender, a justiça a de corrigir e a caridade de salvar a criatura por meio da sua iluminação consciencial. E a autora, noutra obra, que tem o título de Entrega-te a Deus, ela quase que decreta, para mim é um decreto, a primeira tarefa de um médium, e todos nós somos, é a sua autoiluminação. E após autoiluminar-se, ele vai abraçar as tarefas mais modestas que normalmente a soberba, a vaidade rejeitam. Higienizar esta casa, por exemplo, os banheiros. E nestas tarefas, segundo a autora, mantém-se o intercâmbio entre nós e outras realidades, para colhermos as informações, para levar a palavra de consolo, de esclarecimento, motivando esta libertação. No primeiro capítulo do livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, Conhece-te a ti mesmo, entendemos que autoconhecimento é ter uma noção da anatomia que eu vou tentar mostrar aqui agora com as matriósticas, daqui a pouco. Autodescobrimento é saber a fisiologia, como nós funcionamos, a ação da mente sobre o corpo, a interação do perispírito com a mente, a consciência por meio da vontade operando a própria mente. A isso chamamos autodescobrimento. Auto-amor é quando sabemos o que somos, como tudo nós, em nós, interage, e eu sei consertar o que eu estraguei, porque tudo nasceu na mais perfeita harmonia. A lei e a matéria-prima. E normalmente, quando não sabemos conduzir, é o que nós chamamos de doença. Para Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7º, quando ele fala da mente, o corpo físico é constituído de células humanas, mais ou menos 10%, e o restante de sua massa, 90% em média, vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes, que foram criados para sustentar o corpo. Jamais vírus, vermes, bactérias geram doenças. Elas se rebelam quando recebem pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas, e esta rebelião, tentando fugir de nós, é o que chamamos de doenças. E após eu entender isso, nunca mais agredi os vírus, nunca mais perturbei as bactérias, matei os vermes para defender-me, porque não são eles, segundo o cientista Louis Pasteur e Claude Bernard. E Pasteur, antes, ele acreditava que eram os vírus, bactérias, micróbios que geravam as doenças. E Claude Bernard desbancou a sua tese dizendo: não são eles, são os ambientes. Se a ambiência mental está perturbada, ela gera vírus e vibriões psíquicos, conforme André Luiz em Missionários da Luz, Joana de Ângeles em Dias Gloriosos, que atacam o DNA de quem os criou, e desorganizando o cronograma organizacional das células, a derrocada começa a acontecer. E intencionamos, a partir desse alto amor, que é o saber consertar-se, curar-se, chegaremos ao estágio de autorrealização. Agora sou eu que coloco o meu universo a serviço
do assistido ou daquele que eu gostaria de assistir. Não para fazer por ele, para dar-lhe noções de como eu fiz as coisas por aqui. Veja, o que fiz comigo, intenciona fazer contigo? Se intenciona, eu tenho a receita e posso dividi-la contigo. Mas não pretendo consertar o que você estragou, como o próprio Jesus disse-nos. Meu Pai não me enviou para remendar corpos, enviou-me para iluminar almas. Então não tem como colocar um remendo novo em pano velho, nem vinho novo em barris envelhecidos. De modo que autoiluminação é quando percebemos que não existe nada, exatamente nada, que não seja vivo. E tudo que existe sendo vivo, regido pela mesma lei, interagindo sobre a regência da lei de solidariedade e da fraternidade, compreendem que nasceram da mesma essência, tiveram a mesma origem, estão a caminho e terão, de acordo com as suas obras, mais rápido ou mais lento, fatalmente a mesma destinação. Então a autoiluminação é quando eu sei que a folha de alface, assim como o rabanete, ou seja lá o que for, é da mesma essência que sou e merece igual respeito que eu espero que alguém tenha pela minha realidade. E se eu desrespeito uma gota d'água, que é composta de mais ou menos 9 trilhões de átomos, onde cada um é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz, eu não mereço o respeito que espero de outros semelhantes, porque fisicamente, conforme André Luiz em nosso lar, o nosso corpo, ou os nossos corpos, 100% água. No mínimo veio da, porque a água de hoje foi a estrutura do ar de ontem. O espírito Caena assim nos orienta. O ar de hoje foi a luz solar de antes. E a terra é a sequência da água. E luz, ar, água e terra compõem todas as formas que conhecemos em a natureza. Dificilmente, na atualidade, quando o nosso corpo está nutrido adequadamente, comemos terra. Vocês ainda necessitam comer terra? Eu já comi. Quando estive com anemia profunda, comi pedaços de tijolo, caco de telha, e é uma delícia quando o corpo está comendo. Então o corpo, quando necessita de algo que nós não lhe ofertamos, ele busca nos elementos que estão à disposição. Se sabemos respirar, canalizamos água, porque nós sabemos que a água está no ar, nutrientes da terra que evaporaram também estão presentes no ar, estruturas da luz que está impregnada no próprio ar. Por isso que ele nutre o corpo em mais de 70%. E se eu qualificá-lo mais amplamente com o que penso, com o que sinto, o modo com que falo e com que vivo, eu posso, conforme os espíritos na colônia nosso lar, viver somente do ar e da luz. Porque quem necessita de caldinho reconfortante são os estropiados que chegam por lá. Mas num dado momento houve uma influência por lá. Espíritos mais atrasados começaram a convencer os demais em alimentar-se de coisas densas e finalmente, quando chegou ao ápice do desequilíbrio, eles já estavam traficando carne da crosta terrestre para fazer churrasco lá. Basta você ver a obra. Se o governador deixou ir à falência a alimentação pela respiração, ele foi substituído, porque é uma lei. O que assumiu aprisionou os mais rebeldes. Aprisionou, a benefício deles próprios, para que não se complicasse um tanto mais.
se esforçou ao extremo durante décadas e pela sinceridade do esforço em desejar reaver o sistema de alimentação pela respiração, pela luz, 200 técnicos especializados na técnica vieram de planos superiores auxiliares. E como a obra Nosso Lar é uma autobiografia, esses 200 especialistas são as nossas virtudes, que estão em nossa consciência em planos superiores, no reino de Deus em nós. O governador é a alma que está no comando do corpo. Os seres que já estavam traficando carne são os nossos vícios, que às vezes nos levam a comer o que não necessitamos e além do que necessitamos. E quando sabemos isolar esses vícios com as ondas da ternura e do amor, como nós começamos a dizer ontem, num diálogo terno e amoroso, criamos correntes de energias amorosas que falam: observe o que acontecerá com os demais. E com a mesma linguagem amorosa, sem julgar, sem condenar, começamos a motivar os que estão predispostos a tornar-se virtudes, instintos que querem e desejam ser sensações, sensações que almejam ser emoções, emoções que intencionam ser sentimentos, sentimentos que esperam pela promoção ao estágio do pensamento, pensamento que almejam ser inteligência intelectiva, que almeja ser emotiva, que deseja ser inteligência espiritual, terminando-se como virtude. E só desce quem subiu. Então vamos fazer um pequeno trajeto, lembrando com Allan Kardec, na revista de junho de 1868, que a natureza não disse a sua última palavra, e o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. Então o que nós estamos falando agora pode parecer uma utopia, mas se pensares melhor, se estudar com mais atenção e profundidade, e se alterar o próprio comportamento, vai perceber que daqui a pouco nós podemos, de fato, criar um corpo novo, uma personalidade nova, novas virtudes. Porque se a fé é mãe de todas as virtudes, para Joana de Ângeles, a paciência, que é uma virtude, a ciência da paz em nós, a tranquilidade interior, ela gesta ou gera a autoconfiança, segundo a autora. E a autoconfiança, que é filha da paciência, quer gestar algo parecido com a mãe, então gesta mais paciência. Está na obra de Joana de Ângeles e colocamos em nosso livro também. E Allan Kardec segue na mesma revista: o Espiritismo que assimila todas as verdades quando elas são constatadas ou transformadas em comportamento enobrecedor, em valores morais. Então o Espiritismo não assimila teorias ou fantasias, assimila algo que passou pelo estudo, pela compreensão e aplicação, e foi demonstrado que serve para todos, porque o bem de todos é o eterno princípio, impulsionar o seu processo evolutivo. Então assimilar é quando eu trago algo de outra fonte sem desconfigurar a base constituída. E a base no Espiritismo nós chamamos de o livro dos Espíritos. Então a codificação não é senão o livro dos Espíritos. Obras básicas, o nome está equivocado. Obras complementares, sim. Pentateuco é o de Moisés. Então o livro dos Espíritos, a estrutura dorsal, mas é apenas filosofia. Ninguém garante que nenhuma daquelas questões são verdadeiras. Agora, na experimentação prática,
onde nós começamos a decodificar o Livro dos Espíritos, porque ele é dividido em 4 partes: elementos gerais do universo, a primeira parte; a natureza do ser, a segunda parte; a destinação ou as leis morais, a terceira parte; ou bênçãos e consolações, ou a justiça divina, que é a quarta parte. A obra A Gênese encarrega-se de decodificar, pelo menos em parte, esta primeira etapa do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, a segunda parte. A Gênese, falando dos elementos gerais do universo. O Livro dos Médiuns, da natureza do ser, os potenciais, a constituição anatômica e fisiológica. O Evangelho segundo o Espiritismo, traçando a... Mas pode... Está com o mesmo barulho. Lá de trás está ouvindo? Dá para ouvir lá atrás? Então deixa, pode desligar. Pode. É esse o microfone. Será que é o microfone? Vamos ver. Eu acho que é o microfone que estava desencarnando. Só aumente um pouquinho. Isso. Tudo bem agora. Ele tem o direito de morrer para renascer. É a bateria que está chegando no seu final de ciclo. Então, mesmo estudando todas as obras que Allan Kardec organizou, um número de 32 que conhecemos, sendo a última Como Montar uma Biblioteca Racional, na qual existe de tudo, todas as informações filosóficas, científicas, religiosas, inclusive as informações contrárias ao que acreditamos. E vemos que muitas casas espíritas em nosso movimento parece que não leram esta obra e proíbem livros. Esse não pode, aquele não deve. Mas na obra de Kardec não recomenda ler de tudo, os prós, os contras, não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. O Espiritismo não é um ensinamento universal dos espíritos, e tudo não é espírito. Só porque o outro está na filosofia X, o outro está na ciência Y, está na religião, não são espíritos. Eles são livres pensadores, e a doutrina dos espíritos é para mentes livres. Agora, a doutrina dos espíritas é deles mesmos, daqueles que criaram, engessaram e etc. Ainda na mesma revista espírita, a porta do espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência e da consciência, a todas, mas todas que têm essa conotação. O Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se a ciência revelar que ele está equivocado em um ponto, modifica-se esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Se ele não fizer isto, por ser uma doutrina viva que progride por evolução e acompanhando ou ir na frente do progresso, ele se suicidará, cessando de ser o que é, uma doutrina que a cada instante está trazendo informações novas dentro da mesma temática, por exemplo. Antes eu acreditava que a fome era saciada quando meu estômago estava cheio, mas eu comia um pouco rapidinho e não sabia que o estômago leva 20 minutos para dizer ou enviar um sinal ao meu cérebro que já tem o suficiente, que não precisa mais. Mas a essa altura eu já tinha comido um pouquinho, porque era um levantamento de garfo, aquele assim, né? E hoje eu sei que a saciedade está na boca, não está no estômago. E antes de estar na boca, está na mente. Se eu mentalizar o alimento que eu gostaria de comer, eu já estou construindo os átomos, segundo Kardec, transformando em alimentos e em medicamentos, e eu nem preciso tomar água. Mas se eu tomar um copo d'água, mastigando e mentalizando o que eu gostaria de comer, eu estou construindo a realidade e acalmo o meu corpo, porque ele está sendo nutrido e ao mesmo tempo vitalizado terapeuticamente,
E na hora da refeição, meia hora depois, eu já como de 30% a 60% menos. E se eu mastigar mais, como eu fiz quando eu estava com quase 100 quilos, e mentalizando a agilidade, a beleza, a leveza, a resistência, tudo em meu corpo, eu consigo diminuir de quase 100 quilos, consegui para 75 em 20 dias. Então tudo depende desse conhecimento. E eu não sabia que a respiração tinha o poder de nutrir, de curar. Mas aprendi com Miramês que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Traz em si a essência da luz, a essência da natureza. E conforme penso, ainda qualifico um tanto mais. E conforme a respiração chega curando, nutrindo, acalmando. Porque isso são os mestres yogas, ou yogis, mestres de yoga e de yoga, como Yogananda, por exemplo. Conseguimos pacificar a ansiedade ou qualquer emoção com a respiração. E se soubermos respirar, porque deveríamos respirar 7 vezes por minuto, não 14 até 20 vezes como a maioria de nós respiramos. E respirar consciência. Se o Evangelho está no ar, conforme Caena em Canção da Natureza, então ele é força, vitalidade e vida. Então quando inspiro, esses pelinhos que tem dentro das minhas narinas filtra o ar que respiro, a parte ou partículas de poeira ficam por ali, a mucosa vai aquecer e umedecer o ar, e sensores sutilíssimos na intimidade das narinas já leva a vitalidade, a energia sutil da força virtuosa emanada da natureza e do que eu estou gravando neste ar, já traz isto ou carrega isso para o meu corpo vital que organiza o físico, para o corpo emocional que qualifica o corpo vital, para o corpo mental que norteia o emocional e assim por diante, com a respiração. Por isso que Emmanuel narra que quando conseguirmos pacificar as emoções, teremos a soberania, o governo consciente do nosso corpo. E só conseguimos pacificar as emoções com a respiração consciente e consciência. E só conseguiremos relaxar o nosso corpo se soubermos respirar. E se não aprendermos a relaxar, jamais conseguiremos concentrar. E só conseguiremos meditar se aprendermos a respirar, a relaxar e a concentrar. Porque no processo de respiração consciente, eu estou nutrindo, pacificando, acalmando o meu corpo. No processo de relaxamento, eu vou abrindo espaços para que ele seja permeado por esta vitalidade, esses elementos canalizados. E quando eu começo a concentrar a minha ação em movimentar esse tecido adiposo daqui, para transformá-lo em tecido muscular ali, que pode ser o liso, pode ser o esquelético, pode ser o cardíaco, dependendo de onde eu quero transformar essa gordura localizada naquele tecido ósseo ou outro tecido qualquer. Então, quando eu tenho uma noção mais exata do que sou eu que governo a minha realidade. Eu escolho o que comer porque sei que o elemento X fará um belo serviço auxiliando o tecido Y em meu corpo. Agora, se eu quero uma expansão muscular, uma maior resistência muscular, e não sei que a batata doce é um dos mais belos especialistas nessa tese, eu vou comer batatinha. Ela é fantástica no seu carboidrato, no seu energismo, para dar o combustível para a movimentação, mas para a expansão muscular, não. Ela não é especialista, como a cenoura o é, no auxílio, através de sua vitamina A, na reconstrução da visão física. Mas a cenoura não sabe, às vezes, fazer outra coisa, e eu quero, às vezes, comer cenoura o tempo todo,
ou batatinha o tempo todo, ou batata doce, e não sei que para uma melhor atividade nos meus músculos, eu preciso do potássio. Mas se eu trazer demais, os músculos enrijecem e eu fico enrijecido. Não moralmente, como alguém ainda está. Se eu comer de menos, dá cãibra. Os músculos encolhem e não voltam. Então eu preciso ter um equilíbrio. Bom, agora, pela necessidade, porque a cãibra está aqui, então não dá para trazer só a banana, que tem 60% menos potássio do que a casca. Então eu preciso imaginar o que eu farei da casca para potencializar a coisa. Então dá para raspar pelo menos o interior da casca ao máximo, se eu tenho dificuldade de comer a parte periférica. Mas se eu fizer um bolo usando uma boa farinha, eu posso triturar a casca e pôr no meio da massa, vou enriquecê-lo. Não, mas agora eu preciso de algo ou alguém para fazer os meus intestinos funcionar com mais facilidade, além das fibras. Bom, eu sei que o melão é especialista nisso, mas a polpa tem 500% menos nutrientes do que a casca e a semente. E se eu souber fazer um suco da casca e da semente, eu vou nutrir melhor o meu corpo em 500% mais e fazer com que funcione direitinho os meus intestinos. E se sobrou a massa que eu vou coar o suco, eu posso colocá-la na massa do bolo e fica belíssimo o meu bolo com casca de melão. Mas eu adoro doce. Tudo bem, mas pelo menos faça o seu doce. Faça uma cocada de casca de melão. Então fatie ele no formato que a gente fatia o coco para fazer a cocada. Uma xícara para uma casca de um melão inteiro. Deixa um pouquinho, mais ou menos, pelo menos 5 milímetros de casca, pelo menos isto. Então fatia lá no fatiador, no processador. Uma xícara de água, uma xícara de açúcar, faça lá um caramelizado, coloca o polvo lá dentro. Agora evoca a consciência do coco ali numa porção do coco ralado, e ele rouba a cena e fala para todo mundo: todos vocês são coco a partir de agora, não são mais melão. E vocês sabem disso, e fica belíssimo. Então a ciência alimentar. Então se eu não sei, eu apenas como, e às vezes como além da conta. Se eu sei, eu como o mínimo e faço o máximo. Se eu sei um tanto mais, eu viso o aproveitamento total dos alimentos, o não desperdício de coisa alguma, e procuro fazer o máximo com o mínimo. E avançando mais um pouco aqui, vamos falar hoje de algumas potências da alma. Lembrando com Leon Denis, com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Por isso, o alvo não é você que está pisando no meu calo. Se você está me ofendendo, é porque tem uma matriz em mim. Se o teu comportamento me perturba, é porque existe algo desequilibrado em mim. E consertado dentro, segundo Chico Xavier, fora tudo ficará perfeito, porque tudo que está fora são expressões de Deus, e a lei é perfeita, e Ele é onipresente, Ele está em cada ser, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e se tiver alguma coisa errada, Ele é onipotente, Ele pode alterar qualquer coisa. Pode deixar a Elizabeth aqui. Até agora tudo bem? Então, quando algo fora me incomoda, dentro precisa de ajuste. Joana de Ângeles: dê a outro o direito de ser desequilibrado se ele quiser, agora não o prazer de desequilibrar você. Jamais, segundo a autora na obra Em Busca da Verdade, os chamados obsessores, encarnados ou não, conseguirão perturbar uma ambiência onde haja lucidez
harmonia pelo respeito às leis, lucidez pelo autoconhecimento, descobrimento, etc., e o cultivo de valores morais. Então, jamais os chamados obsessores entram num ambiente onde haja lucidez, onde eu sei o que sou e como me comportar, a harmonia pelo respeito às leis e à vida, e o cultivo de valores morais. Jamais. Ao mesmo tempo, na questão 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações, e são as más inclinações piores do que os obsessores, segundo Kardec. Então ele poderia vencer sempre esta matriz que atrai as perturbações, sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E eu disse ontem que a vontade é a onipotência do ser, a maior de todas as potências, segundo Leon Denis, e com ela podemos vencer até a morte. E se assim não fosse, eu não estaria aqui para contar a história. Teria desencarnado há mais de 30 anos. Nunca, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Emmanuel na obra Emmanuel. A medicina espiritual, a medicina do futuro terá, é um decreto de ser puramente espiritual, porque tudo é espírito. Não tratará apenas o efeito que está no corpo. Muitas criaturas, como... Não vou dizer porque é gente de peso e pode me processar. Mas alguém por aí, sabendo que a sua mãe morrera de câncer de mama, tendo dinheiro, mandou extrair as suas mamas para não contrair o câncer do futuro. Dançou. Porque o câncer não é um bacilo físico, mas sim psíquico. Então ela tirou o efeito onde ele poderia eclodir. Então ele pode eclodir agora em qualquer outro lugar, se não mudar a estrutura cancerosa no seu psiquismo. E doenças não se herdam, herdamos tendências. Tem seres que nascem em ambientes quase asfixiantes. E André Luiz narra que por mais asfixiante que seja o ambiente, trazemos valores para transcender a situação. Podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias e enfermidades de variada ordem, mas trazemos todos os antídotos, todos os anticorpos para vencer qualquer situação e ainda mecanismo para aumentar o potencial, conforme consta na obra Ação e Reação. Com a oração, com a meditação, com a nossa transformação, podemos aumentar ainda o nosso poder de transformação e cura. Único ou únicos, os únicos meios para nos curarmos da parasitose espiritual que nós chamamos de obsessão, a prece fervorosa e os esforços sérios para a nossa transformação moral. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1862. Os únicos, se tivesse mais ele falaria, são meios, mas ele colocou como os únicos. E André Luiz, no capítulo 18 em Missionários da Luz, somente o doente, quando ele fala da obsessão, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. Porque afastar o espírito perturbador não significa cura do obsediado. Agora, a mudança dele significa, às vezes, até a cura do obsessor, que percebe que fez um mau negócio vindo na frequência daquele caboclo. Porque eles são atraídos pela frequência, como uma mosca é atraído por uma coisa ou algo em decomposição. Tudo e todos. Na questão 560 do Livro dos Espíritos, pelo menos tem 4 vezes repetida essa palavra, tudo ou todos. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Tudo cresce, tudo evolui, desde o elemento mais ínfimo ao mais elevado ser. Então todos merecem igual respeito, inclusive o piso que vocês estão pisando, apoiando os pezinhos,
os calçados, a cadeira, tudo é feito da mesma energia. Quando sentamos numa cadeira, deixamos essa cadeira impregnada do nosso psiquismo, e parte do energismo da cadeira pode entrar no nosso cenário evolutivo. E assim como todas as coisas. Por isso que quando usamos a nossa roupa, ela se renova, fica sempre com o nosso cheiro. Assim com os nossos calçados, deixando de usar, elas vão apodrecendo. O dinamismo da estrutura atômica é irrefreável. Se eu uso, vai renovando os átomos, as moléculas, e a roupa pode durar anos. Como eu tenho calçados que têm mais de 15 anos e parecem novos. E assim como tenho camisas, vocês vão ver nos próximos programas, que eu usei nos primeiros programas há quase 15 anos atrás, e elas estão novíssimas. Não sei se gostam de aparecer diante das câmeras, fica sempre bonitonas as camisas, não quem está vestindo as camisas, mas elas estão lá firmes, e quando a gente não doa, deixa lá amontoado, apodrece tudo. Quando a gente lembra de doar, aí já não serve mais para nada. Eu quero ser, e estou me esforçando para aproximar-se do que eu já fui, uma águia, que quando chega aos 30 anos de idade, aos 40 anos no máximo, ela tem uma escolha: ou ela morre, ou ela se transforma para viver um outro tanto. E as que decidem por transformar-se, elegem uma montanha segura o mais alto possível, porque sabe que a transformação vai levar 150 dias sem comer e sem beber. Então ela precisa acumular energias e planejar, porque o bico cresceu tanto que não consegue mais pegar a sua presa. As unhas também, as penas envelheceram, então ela não consegue ter a velocidade que tinha antes. Então a primeira coisa que ela faz é bater o bico na rocha até arrancá-lo. E quando nasce um bico novo, agora ela consegue pegar nas unhas e arranca todas as unhas. Após nascer unhas novas, agora bico novo, ela arranca todas as penas velhas. Quando nasce penas novas, está pronta para mais 30 anos ou 40 anos de vida. Uma águia sabe fazer isto. E nós já fomos uma, porque eu lembro. De vez em quando eu sonho até voando, parecido até com ela. E essa noite, inclusive, de uns rasantes legais. Eu acho que era por causa das ideias que iríamos trazer. Mas às vezes não sabemos o que somos e temos dificuldade. Então as 4 propostas, além da introdução que mostra no livro que cada um tem uma fonte inesgotável de energia em si, é observar isto. Então observe o pensamento, que é a nossa capacidade criativa em ação, o seu teor preferencial, o que eu quero criar a partir disso, a fim de que irradie as energias positivas saudáveis. Então o pensamento é a capacidade criativa em ação. O que vai qualificá-lo são as minhas intenções, os meus sentimentos, minhas virtudes. A palavra verbalizada ou não vai colocar isso em movimento, e a atitude vai dar direção. Então pensamento, inteligência, imaginação dão forma ao que eu pretendo. Sentimentos enobrecedores dão vida. Palavras dão movimento e atitudes dão direção. Então o primeiro item, e tem lá as explicações nesse item para fazer isso acontecer. O segundo item, com as suas explicações, é manter a sintonia mental com a fonte do poder. A fonte do poder pode ser o Deus, o Cristo, o reino de Deus em mim, ou pode ser o Deus cósmico, o Cristo, que estão em tudo. O respeito à vida em todas as suas expressões. E o terceiro item, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Dormir não significa repousar. Tem pessoas que dormem 12 horas e acordam mais cansadas do que foram dormir. Vocês sabem disso. Então, cuidar do repouso. Eu preciso me programar, porque o repouso depende de onde eu estou, com quem estou e o que eu estou fazendo.
Então eu preciso programar o que eu quero, com quem desejo, para quê. Agora isso vai definir o meu sono. Agora não adianta fazer essa proposta após ligar a televisão após um filme de terror. Não conseguirão. Quem vai programar o vosso sono é o filme de terror, porque palavras não vão mudar. Agora, se eu desliguei a televisão, o celular 1 hora antes, estabeleci o critério de uma boa leitura, uma meditação, etc., eu fiz um preparo, agora eu tenho grandes chances de ir na direção da superconsciência que espera por mim, se eu eleger isso como diretrizes. E se já estou capacitado de mergulhar nos meus traumas e conflitos e ressignificá-los no meu inconsciente, ou mergulhar no meu subconsciente e estabelecer uma nova proposta de comportamento, porque ele é que define o meu comportamento atual, e retornar ao meu consciente equipado de mais valores, por ser a cada um conforme as suas obras. Não apenas a dieta alimentar, como eu comecei a explicar para vocês, saber o que comer, como confeccionar um alimento, qual o tempo que o seu energismo está ativo, porque após um determinado tempo não tem energia nenhuma no arroz, nem no feijão, nem na batatinha, nem em qualquer outro elemento. E insistir trazer só na desculpa que não quer jogar fora, não quer dar a direção, fazer a compostagem, dar ao animal, que por sua densidade vibracional, dependendo do animal, ainda serve, mas para o corpo humano já seria prejudicial. Ao mesmo tempo, da higiene física, entrar embaixo do chuveiro pensando mal, reclamando, criticando, isso não é banhar-se, isso é empestear-se, gastando água à toa. Higienizar-se embaixo do chuveiro é quando eu me preparo para isso, pelo menos para equilibrar o meu corpo para entrar na água, eu tomo um copo de água natural, da temperatura mais ou menos da água que eu vou tomar. No meu caso, eu só tomo banho frio, pode estar até 12 graus. Se baixar para 10, o couro da cabeça começa a encolher, aí eu dou uma equilibradinha lá. Meu chuveiro é aquele que se acelera o tanto que você quer, não é aquele que tem piquinho lá que não tem escolha, só tem aquelas 3 escolhas. Então eu só quebro para ficar em torno da temperatura, em torno de 12 graus acima. E me preparei, a água é evangelho, ou o evangelho está na água. Então eu estou evangelizando o meu corpo, ele vai ser nutrido, ele vai ser vitalizado, ele vai ser pacificado no banho. Então eu estou higienizando a parte física, psíquica, moral e espiritual também. Vão ter essa noção. E ao mesmo tempo eu vou manter ordens nas minhas atividades. Então essa precisa ser antes daquela. Então eu tenho ordem, eu planejo exatamente tudo. Então cada coisa é milimetricamente planejada, inclusive o que eu estou falando com vocês. A palestra ou o seminário está brotando aqui. Ele não existe nesse formato em lugar nenhum e jamais existirá no mesmo formato. Algumas coisas pode repetir com as mesmas palavras ou com palavras semelhantes, mas a vibração não será, porque depende da plateia, depende das condições, depende daquele momento. Mas eu estou fora do corpo, conversando com vários níveis e estágios de minha consciência. Quem tem evidência ou clarividência sabe disso, porque tem hora que troca o comando e vocês percebem a mudança de fisionomia. Então é planejado cada frase que vai sendo desarquivada do meu próprio universo consciencial, que vai sendo acrescidas por outros parceiros espirituais, para que ela seja, no mínimo, esclarecedora, consoladora e portadora de forças e estímulos para que cada um construa o ambiente que almeja para o seu futuro. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Nós vimos ontem
que o amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Então, pensamentos são nossas capacidades criativas em ação. Emoções podem ser enobrecedoras, porque a alegria é uma emoção. A esperança também tem o nome de emoção. O próprio amor, diga-se que é a maior de todas as emoções, porque é a síntese. Agora, emoções superiores. Agora, pode ser uma mágoa, é também uma emoção, mas inferior. E essa emoção superior, alegria, que vai envolver a emoção inferior, tristeza, intencionando transformá-la em alegria. Então, eu estou canalizando pensamentos que são expressões da minha consciência, qualificado pela virtude X que eu quero encarnar, porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, conforme o Livro dos Médiuns, no item 76, com Allan Kardec. O pensamento expressa a consciência por meio da inteligência e vai trazer um conteúdo moral, psíquico, emocional, para comandar melhor o nosso universo, a nossa personalidade. A compaixão, uma das expressões do amor ou uma das emoções. Qual a sua função? No outro, em mim, a autoconfiança me permite enxergar os meus potenciais, onde estão, para que serve, e a compaixão é o mecanismo que eu vou usar para enxergar o potencial do outro. A piedade me transporta para dentro de você. A função dela é isto: me mostrou o seu sofrimento e me leva até o seu interior. A compaixão me permite enxergar os seus potenciais. Agora, o amor é quando eu saio de dentro de você e crio as situações para você exercitar os seus. Amor não é fazer o que lhe cabe, mas sim criar as condições para que você faça e desenvolva os seus potenciais dentro da sua pretensão. Equanimidade é amar tudo e todos com a tranquilidade de consciência, que é a paz, à luz do dever fielmente cumprido. Então, equanimidade, e eu vou ver tudo e todos e amá-los incondicionalmente, como eu já consigo amar a mim mesmo. Ame ao outro conforme a si mesmo. Se eu sou severo para comigo, não tem como eu ser indulgente para contigo. Isso Allan Kardec já corrigiu há muito tempo. Então, se o amor é a outrem conforme eu me amo, eu preciso ser indulgente para comigo, e indulgente não é conivente. Então, ser indulgente não é conivente com o equívoco do outro. A indulgência não julga, ela procura ver o bem em cada coisa, porque tudo que existe são expressões de Deus, então eu estou olhando para Deus. Agora, qual o estágio que essa criatura esteja ou está vivenciando, que ainda a convida a fazer tal coisa, a comer demais, a falar da vida alheia? Que tipo de emoções ela construiu que necessita da maledicência para se manter? Então ela não sabe que está nutrindo uma emoção criada quando fala da vida alheia, quando ofende o outro. Quando eu te ofendo e você não revida, não tem lucro, a emoção continua faminta, eu ofendo ela. A hora que acharam que revida, e quanto mais feroz o revide, aí eu fico nutrido. Às vezes a boca fica até amarga da violência, mas a emoção acalma. E quando eu te ofendo e você me devolve a compaixão, a ternura, a piedade, aí você desmonta o meu esquema, e aquela muda, aquela roseira ou aquela plantinha que você arranca ela do vaso, corta um pouco das raízes, decepa quase todos os seus galhos, muda a terra, dá as condições para que ela possa, com um novo adubo. É isso quando você não revida, você oferece a sua outra face ou as suas outras faces. Eu intenciono entristecer se você me devolve a alegria. Eu intenciono desesperá-la e você me devolve a esperança. É isso que acontece no outro universo quando a gente não revida, mas faz alguma coisa. Por isso não basta não fazer o mal, não revidar, é necessário fazer o bem. Então essa seria a proposta. Lembrando que átomo primitivo é esse, o espírito, o princípio inteligente do universo. Que uma porção desse compõe esse, que é o átomo físico. E átomo físico, unindo-se a outros átomos, compõe o reino mineral.
moléculas do reino mineral se unem para compor o vegetal, a mesma energia transformando-se em todas as coisas. Reino vegetal aprimorado, especializado em maior número de experiências e seres, compõe o reino animal, que vai chegar ao estágio de pré-humano, que vai humanizar-se, intencionando a angelitude. E a partir da energia perispiritual, não mais átomos físicos, psi-átomos, que compõem todos os nossos corpos perispirituais, as nossas próprias consciências e tudo mais que existe no mundo espiritual, segundo Hernani Guimarães Andrade na obra O Psiquântico. E após o corpo humano, tudo que existe no corpo humano fatalmente vai transformar-se em energia perispiritual, e o perispírito é a alma individualizando. Agora a alma já foi edificada, mais tarde ela se transforma na mente, e quando a mente desperta, transforma-se na vontade, no Cristo em nós, e fica a serviço do Espírito, o reino de Deus em nós. Aqui são as suas vivências, todas juntas formam um todo. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Questão 152 da obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Emmanuel, Pensamento e Vida. Creio que é o suficiente. Você pode desligar agora, pode fechar só a tampa do notebook e desligar o projetor. Vamos relembrar com as matrióscas, porque começamos com um pouquinho de atraso, que já era esperado, compreensível, valorizando o esforço de cada um para chegar até aqui. Então, por isso, nós vamos falar até às 10h30, mais ou menos. E depois faremos um exercício. Vocês saem para o intervalo. Retornaria às 11 horas. Perguntas e respostas durante 50 minutos. E um exercício de finalização. Pode ser assim? Então esse vai representar a matriosca maior, o espírito, que tem quase a idade do universo, a nossa consciência, a nossa totalidade. E nele, não fora dele, a maior de todas as potências, a vontade, está dentro do e a serviço do, segundo Joana de Ângeles. A vontade está a serviço da consciência profunda. É o que chamamos também de o Cristo em nós, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso guia espiritual. E após a vontade está um oceano que chamamos de o nosso umbral particular. Cada um construiu e edificou o seu, já que umbral não é um lugar, assim como o inferno e nem o céu também. E quem assistiu o filme Nosso Lar de André Luiz? Muita gente. Lembra quando ele veio visitar a família e percebeu a presença de um concorrente ocupando seu lugar e desejou quebrar o pescocinho dele? E quando ele desejou fazer isso, não estava no umbral de novo? Ele não foi para o umbral. O umbral é um estado de consciência. Então, se eu estou em paz, eu estou no paraíso que eu criei, e eu posso estar no meio de pessoas atormentadas no meu paraíso. Agora, se eu não estou bem, eu estou no meio de pessoas angelizadas e estou no inferno particular que eu criei, no meu tormento. Por isso que Kardec derruba por decreto, assim como a sua santidade, o Papa João Paulo II, na última encíclica, Kardec na obra Céu e Inferno, céu e inferno não existem. E se não existem reinados, inferno, por exemplo, não existe rei, demônio. Então existe espíritos ignorantes de sua realidade angélica. Então esse é o nosso inconsciente, onde estão os traumas, os conflitos, as paixões, as estruturas causadoras das depressões, das ansiedades, da bipolaridade, da síndrome do pânico e outras. E após o inconsciente está a mente, que é uma emanação, segundo Joana de Ângeles, do espírito.
Então a mente é uma emanação do espírito, é um laboratório de trabalho. Tudo que ele quer ou deseja criar, por ação da sua vontade, tudo isso vai avisar todos os demais, convidar todos para o festim de núpcias que vai acontecer aqui. Muitos os chamados. Muitos os chamados é muitas as formas de ser chamados. Agora todos são convidados para o festim, porque lá todos foram convidados, não foram? Para o festim de núpcias. Agora só fica no festim quem vestiu a roupa nupcial. Então, quando esse pensamento que está sendo trazido, que é uma expressão da consciência, uma virtude que está sendo expressada pela vontade, trazido para a mente, e a vontade é a gerente da própria mente. Quando entrega a encomenda chama-se pensamento, a capacidade criativa no campo mental. Agora, o pensamento vai depender da inteligência da alma encarnada. Quanto mais inteligência, mais ela pode fazer com esse pensamento. E quanto mais inteligência, maior poder imaginativo. Então, se eu tenho a ciência do que é uma célula, daqui a pouco eu vou mostrar uma para vocês, no segundo módulo, logo no início. Se eu sei o que é, se eu tenho uma noção, então agora eu posso mentalizar uma célula saudável. Mas todas são iguais? A célula do tecido adiposo é semelhante ao do tecido muscular, é semelhante ao do tecido sanguíneo. Então, se eu tenho noção de cada uma, eu posso, a partir da canalização de um alimento direcionado, ou esse alimento nutre adequadamente o tecido X, as células Y, que tem essa característica, e eu posso dialogar mais harmonicamente com elas e potencializá-las mais rapidamente, a ponto de eu programar o meu corpo em 2 segundos para andar 10 quilômetros. Normalmente, quando eu viajo de carro, eu levo um tênis. Se a pessoa duvidar, colocamos o tênis, então vamos andar 10 quilômetros. E vamos ver, e normalmente eu prefiro atletas, quem está fazendo ginástica ou exercícios, ou praticando atletismo em alguma frequência, para a gente andar os 10 quilômetros e ver quem é que fica ofegante primeiro. Porque eu estou presente em cada partícula do meu corpo, vitalizando, dinamizando, animando, entusiasmando, para que eu não canse, para que aquilo seja prazeroso, e a evolução de cada tecido no processo do exercício, porque sei fazer isso mesmo sem andar. Porque há mais de 30 anos eu não tenho exercício como uma atividade regular, embora tenha sido atleta nas artes marciais. Mas aprendi com um experimento científico, onde eles escolheram 2 atletas com o mesmo biotipo, mesma massa muscular, levaram-nos para visitar um circuito de 10 quilômetros, dizendo que um correria mentalmente e o outro correria fisicamente, e explicou o mecanismo do correr mentalmente. No final da visita ao circuito, cada um memorizou. Eles próprios, para que não houvesse interferência, disputaram no para ou ímpar, cara ou coroa. Eu vou correr fisicamente e você mentalmente. O que foi correr mentalmente deitou-se numa maca, e o outro foi correr fisicamente. No final da corrida foram pesados, medidos e etc., as taxas inclusive de calorias. Detectou-se que a mesma resistência e massa muscular fora ganha nos 2. A mesma quantidade de calorias foram gastas nos 2 corpos. Então, sabendo fazer isto, eu faço o exercício ou fortalecimento da minha estrutura durante a palestra. Vocês têm noção da quantidade de energia que eu gasto durante uma palestra? Às vezes eu posso diminuir 3 quilos de massa física numa palestra de 1h15, mais ou menos. Mas dependendo da energia do ambiente, nós jantamos ontem, e um pouquinho além da conta, mas não foi tanto assim. Mas hoje estamos apenas com água, para que eu tenha a suavidade do corpo, uma frequência diferenciada, para que eu possa atingir informações
Um corpo mais denso eu não atingiria, e ao mesmo tempo dinamizando o meu corpo com os átomos que eu crio com o pensamento, enriquecido pelos meus sentimentos, qualificando as estruturas para que eu não desmaie durante a fala. Porque dependendo de uma pessoa que ficaria sem tomar o café da manhã, às vezes já quase enlouquece. E há anos eu não faço isso, comer de manhã. Salvo-se a gente está alguns dias sem comer, que dá para ficar até uma semana só com água. E às vezes só no banho, porque a partir de uma altura a gente não sente mais sede, aí só o banho é suficiente. Abraços de amigos também é muito bom nesse processo. Então a mente cria o perispírito e por meio dele se expressa. Então ela cria essa realidade e se expressa através dessa realidade. No espírito, os recursos são inesgotáveis e ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a vontade que eu represento como a sua onipotência, agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo que está dentro do perispírito, segundo Joana de Ângeles, encontra na própria mente um laboratório com recursos inesgotáveis e inestancáveis, segundo André Luiz, para a autocura, para a autoiluminação. No perispírito, uma fonte permanente de energias, conforme Kardec, no livro dos Médiuns, na Gênese. No corpo físico, além de uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, ainda um médico interior às ordens da própria mente. Joana de Ângeles. E o corpo com seus sistemas, cada um tem a consciência, assim como o corpo tem a consciência e autonomia e autoridade para expulsar a alma que não o promove. Porque de acordo com o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Vai transformar-se em energia perispiritual. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Vai chegar a ser parte da consciência também. Mas na obra Iniciação Viagem Astral, do espírito Miramês, do repórter Lancelin, do médium João Nunes Maia, o corpo tem autoridade para botar a alma para fora e escolher outra alma para governá-lo. E pode não ser do mesmo espírito, pode ser um outro ser. Por isso que tem pessoas que entram no coma um ano, quando volta não conhece nem a família, já é um outro ser que não é daquele próprio ser. Então cada sistema do corpo, quando destona da lei de harmonia, ele pode matar o corpo, apenas com a autoridade e liberdade de um sistema. Se o sistema respiratório começar a destonar, ele pode envenenar todo o corpo. Se o sistema sanguíneo perturbar-se, ele pode matar todos os demais. Então, se cada sistema tem uma consciência, cada órgão também. Cada órgão dentro do corpo. Vou colocar assim que a gente volta. Então, cada órgão tem um comando, por isso que Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educados. Então, eu posso conversar com um órgão ou com a mentalização criar um órgão novo, segundo Camilo Flammarion. Só que cada órgão é feito de tecidos. E cada agrupamento de tecidos, seja cartilaginoso, ósseo, muscular, epitelial, ele tem uma consciência. Cada grupo de células que compõem o tecido. Só que cada célula dentro do tecido tem uma consciência individual. E o destonar de uma célula pode começar a matar o tecido. A rebelião de uma convencendo outras a seguir a sequência. E dentro de cada uma de nossas células existem moléculas. Cada molécula com sua consciência. Uma célula vermelha do nosso sangue tem em média 280 milhões de moléculas em seu interior. E cada uma dessas moléculas tem a sua consciência individual, aglutinando na sua estrutura em torno de 10 mil átomos.
E assim como as moléculas, os átomos têm consciência de si mesmos e têm subdivisões. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas, que nasceram da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que tiveram a sua origem no fluido universal, que tem a sua base no espírito, o princípio inteligente do universo. Então cada átomo nasceu da bioenergia, que é um subproduto da matéria mental. Então cada átomo físico tiver a sua origem na bioenergia, que cada um tem uma fonte inesgotável, e esta bioenergia, que está aqui representada, é com ela que vamos gerar, segundo Emmanuel na obra Roteiro, os infracorpúsculos, as linhas de forças, as supercordas, o mundo subatômico, os átomos. E estes elementos constitutivos da bioenergia nós chamamos de matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. André Luiz, obra Libertação. Então a matéria mental é sempre composta de seres vivos incontáveis, matéria mental. E a cada 24 horas elaboramos 95 mil pensamentos, segundo Joana de Ângeles, na obra Atitudes Renovadas. 95 mil pensamentos usando ou nos valendo da matéria mental, que tiver a sua base ou a sua origem no que nós chamamos de fluido universal. Então a matéria mental é composta do que nós chamamos de fluido universal ou cósmico. Só não existe a palavra fluido cósmico universal, é redundância. Ou universal ou cósmico. E este fluido universal ou cósmico, a base dele, segundo a questão 29 do Livro dos Espíritos, é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Então, conforme a questão 613 da obra O Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar a energia, o princípio inteligente do universo, vai assimilar uma porção dessa energia, conforme consta nessa questão. E eu não vou tirar mais, porque ainda tem mais 3 bonequinhos lá dentro. Porque vocês já viram que a minha unha não dá. Antes do princípio inteligente do universo existe o psiquismo divino, segundo Viana de Carvalho. Então o psiquismo divino existia antes da mônada do espírito como princípio inteligente. Agora estão sentados, respiram fundo. O que está encarnado é apenas uma dessas partículas. Joana de Ângeles. É uma piripimpi. Piripimpi. É o pior do piripimpi. Então a alma encarna como uma semente. Ernesto Bozano, que narra na obra Objetivo da Vida, que em cada encarnação o espírito fabrica uma alma. Então uma semente que já foi tudo isso e só desce quem subiu, ela desce sabendo fazer. Então ela vai arrebanhar outros seres e vai individualizar-se como alma e ser incorporada na sua própria consciência. Ficou mais ou menos claro? Porque é preciso que haja a clareza dessas ideias, que quando eu estou pensando, eu estou interagindo com a matéria mental. No mínimo, fora. Mas se eu estiver acessando a minha consciência, eu posso estar em conexão com as minhas virtudes. E dependendo do que eu necessito, eu estou trazendo um novo governante para um órgão X, para a célula Y, para o tecido, para melhor ordená-lo.
eu estou trazendo especialistas de planos superiores da minha consciência para ajudar-me nesta capacitação. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu li ontem na palestra, se todos os encarnados, a palavra de Allan Kardec já não é mais se todos os reencarnados, ele não disse isso. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que traz em si mesmo, o si mesmo é o Espírito. E essa força é o Evangelho como um repositório de virtudes, de vitalidades, gerando vida. Ele seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, porque ele vai acessar o que ele já assimilou. Se fosse reencarnação, quando Moisés, que antes fora Jacó, reencarna como Moisés, não existe mais o Jacó. Ele reencarnou como Moisés. Se Moisés reencarnou como Elias, Moisés não existe mais. O que existe é o Elias, que é a bola da vez. Se Elias retornou como João o Batista, Elias não existe mais. Agora explica-me como Jesus conversou com Moisés e Elias, como dois seres com a sua individualidade, liberdade. Está lá no Monte Tabor. E como Kardec colocaria na Revista Espírita de junho de 1866, no artigo O Sono do Espírito, o Dr. Calais, que foi um médico quando encarnado, que vivenciou a medicina diferente dos seus colegas, ele buscava a causa da enfermidade física no desequilíbrio moral do indivíduo, e o indivíduo, mudando moralmente, sarava o corpo. E ele desencarna e segue auxiliando quem buscava a cura da alma na velocidade do pensamento. Mas de repente ele se viu dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os e eles respondem. E quando responderam, ele percebeu que estava respondendo a ele próprio. Então estava conversando com a sua consciência. Que Allan Kardec, na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas, virtudes, nas suas diversas encarnações, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções como homem, mas vergonhosamente quase todas as obras na resposta esquece como homem. Então o Evangelho segundo o Espiritismo está equivocado, porque a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento do passado? Agora, se eu quero falar que o corpo físico, que é uma energia do meio, que eu estou tomando contato com ela agora, assim como a energia perispiritual que eu estou usando para governar o corpo, não me conhece, é uma coisa. Eles não têm obrigação de lembrar do que eu sou. Sou eu que vou impregná-los das minhas virtudes. E eu trago comigo, conforme a questão 605A do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, a notinha dele, orientada pelo Espírito de Verdade, Jesus. O Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz consigo os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar o corpo no processo evolutivo, porque o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito, ele viaja rumo à angelitude, com certeza arrastando o corpo e o perispírito também, como eu disse. Agora, se o corpo e o perispírito, que são energias do meio, com seus arquétipos, com as suas necessidades instintivas, influenciar a alma, eles, o perispírito e o corpo, levam rumo à brutalidade. Ela pode se perder. Por isso que Gabriel Delane, sabendo disso, na época, dissociou a alma do corpo de alguém diagnosticado como louco. E quando ele dissocia-se da alma, ele disse: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, eu não estou conseguindo governar esse negócio.
Meus pais desejaram que eu fosse honesto, mas durante a minha gestação foram desonestos ao extremo. Desejaram que eu não fosse vicioso, mas eram viciados, tanto na maledicência, quanto nisso, quanto naquilo. E construíram isso para mim, e agora eu não consigo gerenciar esse negócio. E jamais pais recuperarão seus filhos da dependência química se não mudar a sua estrutura. Se não tem o vício da cocaína, talvez tenha o vício do fumo, do álcool. Se não tem esses, tem outro pior, que é a maledicência, o pensamento desgovernado, a emoção perturbada. Então, enquanto nós, como pais, não mudarmos moralmente para gestar um energismo libertador para antídoto para os nossos filhos, jamais conseguiremos dar as mãos e trazê-los do abismo para as estrelas. Isso é um fato. E todos os pais que compraram essa ideia conseguiram tirar os seus filhos da dependência química em várias frequências. Filhos que estavam agindo de forma desonesta e os pais, ajustando-se, conseguiram despertar os seus valores. Porque desde quando desejamos gestar um filho, já estamos construindo os seus veículos de expressão com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Com o que vemos, com o que ouvimos, com o que comemos, com o que lemos, tudo que canalizarmos através dos nossos sentidos para a nossa realidade, estamos doando esse material àqueles que virão através de nós. Se tivermos consciência disso, eu posso receber um filho que desencarnou com dependência química e ele trazer esta proposta de correção. Na gestação eu posso curá-lo, como aconteceu, está registrado na obra de Luiz Sérgio, um espírito que morreu de overdose e pediu para encarnar num lugar que tinha muita droga porque ele queria se encharcar, e no livro dos espíritos fala que isso é permitido. E ele encarnou, ele só esqueceu de pedir o ventre vicioso e escolheram o ventre mais evangelizado daquele local, e no processo gestatório, com 6 meses, ele já estava limpo, como nós falamos, curado, a dependência química. Porque cada pensamento, sem lapso de tempo, permeia todas as nossas células com a nova programação. O sentimento viaja com mais celeridade quando nobre, vidando o mesmo processo, enriquecendo os pensamentos. Palavras colocam em ação e atitudes cultivam-nos. De modo que a paz do mundo começa em mim. O que eu quiser ver refletido dos meus filhos, construo eu na minha realidade. E a partir desta mudança interior, porque estou conectado com os meus filhos, molécula a molécula, átomo a átomo, tudo que acontecer de transformação no meu mundo reflete no deles, a ponto de um ser como Mahatma Gandhi, após acordar para essa realidade, ele acordou mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses que foram libertos do jugo dos ingleses. Então é possível não só curar-se, mas contribuir para a cura da humanidade. Se assim não fosse, Leon Denis mentiu para nós. O erro ou o fracasso de um único ser atrasa ou acelera a evolução do contexto. Emmanuel, Servidores no Além. Leon Denis, o grande enigma. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Joana de Ângeles. Plenitude a obra. Quando um único ser se erguer para Deus em oração, que é a hora de ação, ergue consigo a humanidade inteira. Emmanuel, fonte viva. A criatura que serve pelo prazer de ser útil
ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. O Evangelho em nós. Então respirem com suavidade, se acalmem. Respire ainda uma vez. Agora respire e ao mesmo tempo mentalizem-se serenos. E quando mentalizamos, estamos encarnando a serenidade no nosso modo, no nosso consciente, no nosso inconsciente, permeando o inconsciente por ação dessa energia do nosso superconsciente. Inspirem, criem uma onda de ternura, de amor em torno de si mesmos, na própria mente, no mundo emocional, na própria alma. E viaje com esse energismo pelos chakras, de dimensões a dimensões, até aportar-se na intimidade da estrutura cerebral no corpo biológico. Se espalhe pelo sistema nervoso central e periférico e viaje do sistema nervoso ao sistema endocrínico, começando a personificar em forma de hormônios as novas leis para a edificação, a cura, a manutenção do vir a ser. O sistema sanguíneo recebe a encomenda, leva ao interior de cada célula os agentes transformadores ou as forças vitalizadoras. E permeando as próprias células, desde os microvórtices de energias, na intimidade dos microtúbulos, na estrutura do citoesqueleto, compartilhando com todas as organelas que compõem o citoplasma e interagindo com o núcleo, com o DNA da própria célula e mudando o fenótipo, o comportamento de todos e mudando a programação, o genótipo. A partir de agora, elejo o amor como única razão do meu existir. Não necessitarei da dor para evoluir. Serei uma criatura proativa, com a capacidade de antever as situações e agir antes que aconteçam. O estado dolorido. Não agir com resiliência após a dor chegar, desejando transcender a situação. Então, antevendo o excesso nisto ou naquilo, eu posso repensar, reformular conceitos e mudar o comportamento para não adoecer o próprio corpo, nem as emoções e outras instâncias do nosso próprio ser. Inspirem, mentalizem, abracem-se amorosamente, convidando as imperfeições morais a mudar o curso, de vícios para virtudes, de comportamentos em desalinho para comportamentos harmônicos. E ao mesmo tempo, as consciências dos sistemas, dos órgãos, dos tecidos ou das células que volte à normalidade. Essas ideias novas, esses planos novos, trazem um energismo que reestruturam esses cenários, harmonizam-os e aumenta-lhes a produtividade. Inspirem, abracem-se, vejam-se mais serenos, mais pacíficos, mais saudáveis, mais felizes, vivendo a vida com alegria, com a esperança de um porvir mais glorioso, em tudo dando graças, porque tudo concorre para o bem. E deixe a essência por onde anda
da vitalidade como uma fonte